E aproveitando esse pincel, né, menor, eu começo a fazer o máximo de detalhes possíveis, tipo clareando um pouquinho abaixo da pálpebra para dar um pouco mais daquele senso de arredondamento, né? Clarear um pouquinho por cima da pálpebra. Então sempre com esse processo de pôr a cor, limpar o excesso da tinta do pincel e esfumar, buscando esfumar esse processo de passar o pincel sem tinta, né? O mais leve possível. Então, lembrando, né? Pintura não é força, pintura é só jeito. E aí eu vou arredondar aqui a parte da pupila. Comecei por uma cor que estava muito clara, pus uma cor um pouco mais escura. Vou definir um pouco a lateral do olho. Então são coisas que o pincel maior não me possibilitava, né? Agora uma cor um pouco mais, novamente, né? Um pouco mais amarelada dentro do olho, para fazer aquela textura que tem da íris, né? Aquela parte colorida, fica mais, geralmente o olho claro tem essas características. Do outro lado também. Algumas linhas que eu percebi que estejam ficando mais nítidas, eu venho com o pincel sem tinta, esfumando, né? Entre uma parte e outra. Então essa eu acho que é a característica principal desse artista, né? O fato dele sempre usar, sempre ser muito preciso nos degradês, ou seja, não ter muitos limites e divisões acentuadas nas transições de uma cor para outra. E isso geralmente dá para se conseguir utilizando o pincel sem tinta ou com pouquíssima tinta. Igual aqui eu vou precisar, estou esfumando e está ficando claro, então vou precisar esfumar com o pincel sujo de vermelho. Então são características do modo de se aplicar a cor que vai dar um efeito diferente no acabamento, né? Bom, vou buscar arredondar um pouco mais essa parte. Então eu faço uma linha um pouquinho mais escura e vou descer esse traço com o intuito de deixar ligeiramente arredondado e vou clarear um pouco mais, ó, quase que branco, puro, um pouco mais. Ó. Você vê que eu pego a tinta, tiro um pouco o excesso, para mim não ir com muita tinta no pincel, né? Fazendo isso eu consigo com que o olho fique aquele aspecto mais redondinho, né? Já faço um pequeno brilho lá dentro do canto lacrimal. Tiro bem o excesso da tinta do pincel. Tem um outro pano aqui, ó, fora do vídeo aqui, porque para não ficar atravessando muito aqui na frente do vídeo, então sempre que eu estou esfumando, na verdade eu estou limpando o pincel. É importante lembrar cada pequeno detalhe, né? Porque quando você for fazer o exercício, for pintar aí na sua casa também, para saber de fato tudo que eu estou pensando e tudo que eu estou fazendo, né? Isso que é uma importante, assim, da parte do professor, conseguir lembrar, né? Caso alguma coisa que eu esqueça de falar, que vocês tenham dúvida, não deixa de deixar aí nos comentários para poder sanar a dúvida, né? Para na hora do aprendizado, pelo menos a parte teórica está em cima. Aí depois a parte de conseguir fazer é uma questão de repetição e prática, né? É claro que nos primeiros a gente não vai ter facilidade, mas à medida que vai repetindo, vai se tornando menos difícil. Bom, um olho da direita,
da minha direita aqui, né, eu vou considerando por terminado. Lembrando que é difícil considerar uma pintura terminada, né, só me dou por satisfeito. Principalmente quando a gente pinta, faz um estudo de um grande mestre, assim é difícil a gente se dar por satisfeito, sempre tem alguma coisa que a gente gostaria de fazer. E aqui, para insinuar um pouco os fios, pelo menos no começo, eu vou usar o pincel sem tinta e buscar insinuar alguns fios, embora não tenha, né? Não tenha muitos, tem só uns pequenos fios aí que a gente percebe. Eu vou usando o pincel sem tinta, se caso passar muito eu venho tirando, fazendo um pouco da curva e colocando um pouco de vermelho com amarelo, vai ficar meio laranja. Vou colocar um pouco na parte de baixo da sobrancelha. Aqui eu vou usar um pincel, voltar no pincel um pouco maior, uma cor um pouco clara, para poder empurrar um pouquinho para a sobrancelha ficar um pouco mais fina. Então a gente vai sempre esfumando, né? Empurrando a cor, puxando para que chegue na forma que a gente precisa que chegue, né? Um pouco mais de azul, criar uma cor ligeiramente cinzenta no topo, um cinza meio que azulado, né? Isso é provável que seja devido ao fato ou da própria mistura da cor mesmo, do artista, ou pelo fato dele trabalhar por camadas, né? Então as camadas cinzas, as camadas meio azuladas por baixo que criam esse aspecto para a pintura que está por cima. E agora avanço para o outro olho. Antes, eu vi aqui ali no canto, precisa uma cor ligeiramente amarelada. Pincel sem tinta, vou esfumar um pouco a transição dessa parte, trabalhando mais somente com o pincel mesmo, um pouco pinceladas bem curtas, né? E no sentido da forma para fazer essa transição das cores, né? Já tinha tentado colocar aqui outras vezes, vou colocar mais uma vez uma cor um pouco mais azulada aqui. Bom, dessa vez eu já fui um pouco mais feliz. E agora eu já avanço para o outro olho, para o fechamento, né? Para a definição final. Uma linha escura, limpa o pincel e esfuma. Um preto com vermelho, bem lá no fundo, para não ver o final da pálpebra inferior com o começo da pálpebra superior. Um pouquinho mais de preto, que é para definir um pouco mais a parte da pálpebra mesmo, né? Bom, então tá mais ou menos que finalizado. Vou um pouco de tom claro. E interessante que o tom claro dessa sobrancelha é diferente dessa outra sobrancelha. Esse claro aqui é um claro um pouco mais escuro, que é o claro que está na sombra, né? Então arredondei um pouco mais, empurrando a cor clara abaixo da sobrancelha, para arquear um pouco mais a sobrancelha, né? Fazer uma sobrancelha um pouco mais levantada nesse lugar. E aí, quando eu fiz isso, eu já vi a necessidade de dar mais uma clareada nessa aqui. Vamos pôr um pouquinho desse claro, esfumo um pouquinho. E o que eu falei sobre nunca estar satisfeito, que a gente sempre volta e percebe algumas coisas que pode ajustar, por isso que a gente não termina uma coisa, né? A gente se dá por satisfeito. Um pouco mais escuro. Pronto, vou voltar no olho do outro lado novamente agora. Um pouco de escuro de novo. E aí, com um pincel bem menor, eu elimino um
possíveis transições acentuadas. É bom o pincel estar um pouco sujo daquela cor que a gente vai esfumar, né? Essa parte baixa do olho é bem clara, então aumento um pouco a área de claro aqui. Vou colocar um pouco mais da cor clara. Limpo o excesso de tinta, esfumo. E agora o vermelho quase que puro. 2 vermelhos juntos, para me intensificar o canto lacrimal desse outro olho. Com o mesmo vermelho ligeiramente amarronzado, escureço um pouco aqui, porque aí a ideia é arredondar um pouco mais essa pálpebra, né? Para isso eu escureço um pouco aqui, escureço um pouquinho lá no canto. A parte do meio já está um pouco mais clara, então somente escurecendo os cantos eu dei um pouco mais de volume. Com o pincel maior eu vou esfumar para eliminar uma possível passagem um pouco brusca de um valor para o outro nessa região. Agora eu vou buscar pôr um vermelho puro mesmo, né? Você vê que eu misturo até do outro lado da tinta onde não tem muitas cores, né? Para que eu consiga com que esse vermelho fique bem intenso do canto lacrimal, né? E limpo bem o pincel, ó. Pincel sem tinta, vou encostar na cor e puxar com a ideia de formar pequenos fios, né, de cílios, né? Insinuar os cílios aqui. Porque ela não tem os cílios mesmo, não aparece, né? São só insinuados, né? Se caso eu ver que ficou meio assim estranho, a gente pode esfumar. O legal da tinta, olha isso, né? Dá para se esfumar, corrigir, vir e retocar novamente. Para finalizar, um pouquinho mais de branco, quase que puro. Para essa parte abaixo, né, dos olhos. Bom, acredito que finalizei aí a etapa dos olhos, pelo menos inicialmente. Agora eu vou avançar para o nariz. E sempre, eu tive uma pergunta aí nos comentários, se eu não me engano, do Flávio de Lima, lá do Maranhão, né? Ele sempre está presente e atento aos vídeos aí. Queria agradecer a todo mundo que acompanha o canal aí, que se inscreveu, que curte, que comenta. E ele disse nos comentários aí, perguntando, né, se eu sempre começava pelos tons claros. Desculpa, eu confundi. Se eu sempre começava pelos tons escuros. E eu respondi para ele que sim, né? E agora eu demonstro aqui o porquê disso, né? E o fato de comprovar essa informação, né? Porque os tons escuros, eles servem de referência para os demais. E quando eu estou com os tons escuros, ó, eu não estou sujando eles com as cores claras. Porque caso contrário, eles vão ficar meio que pálidos, meio cinzentos, né? Então eu busco cores que não tem branco ou que tenha pouquíssima ou quase nada quantidade de branco para preencher primeiro. Aí eu vou subindo na escala. Terminei esse mais escuro, agora o próximo é esse. Mas aí se eu preciso dele mais rosado, eu só acrescento vermelho. Então eu já tenho uma cor, um valor ligeiramente mais claro. Outro mais claro ainda, subo um pouco mais, ó. Avanço para o próximo valor. Então eu tenho uma boa referência. Eu poderia começar também pelo mais claro, né? O importante é ter os extremos como comparação. Bom, bem nessa lateral do nariz,
esse valor se repete logo abaixo do brilho. Um valor um pouco mais claro. Um pouco mesmo, né? A diferença aqui é minúscula, né? É mínima. E aí com ligeiramente, um pouco mais, ligeiramente violeta, né? E puxa um pouquinho para o roxo. Bom, então essa é a parte do nariz que fica voltada para baixo. Ou seja, a parte que não recebe muita iluminação, devido ao formato, né? Então, a partir daqui eu já começo a entrar em cores que tenham bem maior quantidade de branco. E sempre indo na ordem, né? Na transição aos poucos, né? Me parece que esses tons aqui são muito escuros, mas de fato não são. E a gente pode usar o visor para comparar a cor, né? Com o modelo. Lembrando que tem um vídeo aí que eu já coloquei no canal disponibilizando como a gente vê as cores, como ver para pintar, alguma coisa assim. Vou deixar no link aqui na descrição do vídeo para que depois, se você não tiver visto ainda, assista lá que vai entender bem sobre o que eu estou falando, sobre visor, sobre contrastes e tudo mais. Bom, aqui eu já estou bastante atento à forma, né? Ó, preenchendo a diagonal. Agora eu já vou começar a preencher fazendo um formato ligeiramente arredondado. E aqui, para me criar aquela quina do nariz, eu já preciso descer um pouco no valor, na escala, né? Ou seja, eu preciso escurecer um pouquinho mais. Um pouquinho, né, André? Não é tanto assim. Pintura exige da gente que nós estejamos bem atentos, bem concentrados. Então, algumas dicas que eu dou é assim, desligar qualquer possível de interrupção, por exemplo, celular, se possível, é claro, né? Buscar ter um canto que só da gente mesmo, né? Que a gente não vai ser muito interrompido, porque é preciso ter essa consciência de vários fatores. Consciência da cor certa que eu pego, consciência da quantidade de tinta correta que eu pego, consciência da força que eu aplico na tela, consciência da posição que eu aplico essa tinta na tela. Então, tudo isso é coisa que, quando a gente está começando a pintar, a gente não sabe. Então, se eu fico pintando, conversando, comentando vários outros assuntos e tendo que pensar tudo isso, simplesmente não vai dar. Bom, então um pingo de brilho no alto do nariz, né, para mostrar aquela parte característica bem arredondada. E aí eu já faço um pouco em volta. Lembrando de que quando eu preencho dois valores bem próximos, semelhantes, como esses aqui, em que o contraste não é tão intenso assim, é um contraste mais para médio aqui do que para forte, né, entre o final do nariz e a parte depois do nariz. Eu preciso usar o pincel sem tinta também, entre os dois tons e tirar o limite, tirar o excesso. Agora eu já volto no pincel grande novamente, o pincel maior dos que eu tinha utilizado aqui, que é o número 12. Eu cheguei numa área de preenchimento maior, né? Um pouco mais de vermelho alizarim, que eu quero um tom ligeiramente rosa. Bom, preenchi um pouquinho já dessa cor. Agora um rosa ainda mais escuro. Então eu vou pintando próximo e esfumando com o valor anterior. Na verdade, já vou pintando e esfumando ao mesmo tempo, né? Não deixo para esfumar depois. Pinceladas bem curtas, né? Para, é claro, manter
o controle. Agora mais escuro ainda, então de novo eu desço um pouco na escala o valor, né? Acrescento mais vermelho. Bom, se caso perceber que foi muito, diminui um pouco, vou voltar um pouco no valor anterior, daquele mais escuro. Bom, o vermelho está presente só nessa parte, ó, na lateral da bochecha, vamos dizer assim, né? Mais para próximo da boca, ela já precisa, o valor precisa ficar mais para amarelado. Então já sujo o pincel mais de amarelo. Ó, aqui o valor ficou um pouco mais claro. Se eu usei esse, agora eu vou usar um pouco mais escuro, e mais azul e mais amarelo. A gente tem que se habituar a ir trabalhando com essa sujeira da paleta, né? A gente, na verdade, para pintar um rosto não tem os tons sempre prontos. Por mais que a gente se esforce na construção dos valores, a gente sempre precisa ter, né, o ajuste, né? Deixar uma cor mais vermelha, uma outra menos, uma mais amarela e assim por diante. Bom, pinto um pouco dessa parte, vou pintar um pedaço de lá também. Esse pedaço aqui já é uma parte que está bem situada na área iluminada, então vou colocar o valor mais alto de todos. Lembrando que essa cor já está neutralizada lá do começo, né? Se fosse um valor muito vivo, uma cor muito viva, os tons de peles não ficariam muito naturais, muito convincentes. Já escureço um pouco mais, uma cor ligeiramente mais rosa. Bom, a partir daqui eu já estou entrando em uma área maior, então não vou continuar pintando, pelo menos não com esse pincel, né? Ixi, isso aqui chama erro. Pensei que a cor ia estar mais rosa e não ficou tão rosa assim. Então o importante é identificar um erro no momento que ele acontece, para que a gente evite que ele continue, né? Porque se eu preencho um grande espaço com uma cor diferente, pois eu vou ter um grande trabalho para corrigir. Mas se eu preencho só uma pequena parte, né, equivocada, fica mais fácil eu fazer o ajuste, obviamente. Bom, então à medida que eu avanço na parte abaixo do nariz, né, a coloração é diferente da parte direita do nariz, aqui da minha direita, que é mais rosada, né? Essa parte abaixo do nariz está mais para amarelo do que para rosa. Vocês podem perceber que eu deixei um filete aqui, um espaço bem curto, sem passar tinta, né? Sem passar nenhuma cor, onde as duas se encontram. E isso não foi à toa, é porque eu vou trocar depois para um pincel menor, né? Um pouco mais de azul aqui. Interessante observar, ó, um erro comum seria encostar essa cor muito clara na de cima e encostar essa cor muito clara direto no lábio. Então tem esse pequeno detalhe dessa transição, dessa passagem, né, entre as duas cores. Acho que isso que é um dos pontos fundamentais na pintura, né? Ficar atento a esses pequenos detalhes de transição. Geralmente uma cor não passa para outra que é muito mais diferente. Às vezes, na maioria das vezes, né, não só às vezes, tem uma cor intermediária. Lembrando que aqui eu mudei para um pincel menor. Eu preciso ter uma cor intermediária para passar entre esses dois valores. Porque aqui é um pouco da sombra projetada do próprio nariz na parte baixa, embora a luz venha um pouco da direita também, então essa luz não é muito baixa e não é muito acentuada, né? Mas existe essa pequena diferença.
uma cor clara para separar a narina da bochecha, né? E agora eu vou pôr uma cor ligeiramente avermelhada para que eu consiga diferenciar um pouco mais essa mudança, né? No valor aqui da sobrancelha para a bochecha, né? Aqui nessa parte baixa também a gente percebe que não ficou uma transição legal. Então eu coloco um valor intermediário para passar entre os dois. E antes de eu finalizar essa lateral esquerda aqui do rosto, eu preciso também fazer como eu fiz um pouco mais acima, que é colocar o preto. E aqui vocês observam que eu consigo pegar o preto mesmo estando com o pincel sujo e passar sem que ele fique cinza, né? Como que isso ocorre? Tem que tomar cuidado para não apertar demais o pincel. Vou apertar muito, ó. Viu como começou a ficar mais cinza? É claro que eu acredito que talvez no vídeo não dê para perceber isso bem, mas se você fizer esse teste, esse exercício em casa, você vai perceber bem essa característica. Bom, então já fiz esse processo aí de se fazer o fundo, né? Agora eu venho com o pincel bem pequeno, escurecendo essa borda. E eu venho meio que passando esse filete, essa faixa bem estreita, mais escura, de fora a fora, deixando, né, encostar no preto do fundo. E aí a gente percebe desse jeito que o rosto ganha um aspecto arredondado, né, abaulado. Não vai ficar parecendo que recortou e pregou o rosto, né? O rosto não acaba aqui. Na pintura a gente tem que dar a ideia de que o rosto vai continuar. Então agora eu utilizo o pincel sem tinta e agora é um processo, acho que mais delicado dessa etapa, porque às vezes eu preciso pôr só um pouquinho da sujeira da tinta para passar o pincel entre as duas cores, de modo que eu não suje nenhuma nem a outra, né? Somente para eliminar uma possível transição muito acentuada, né? Eu não posso, na verdade eu não vou ver o limite aqui entre essa cor da lateral e a cor do fundo. Eu preciso ter ligeiramente esfumado essa transição para que essa passagem fique uma passagem mais natural possível, né? E vai ocorrendo alguns problemas, né? Vocês podem ver quando eu fiz isso, a cor ficou ligeiramente cinza, devido ao preto ter encostado aqui. Então vou pegar o tom de pele novamente e passar por cima para tirar, né? Para voltar a ficar mais rosado e não ficar aquele cinzento. Bom, desse jeito a gente já percebe o quanto que ficou bem mais arredondado, né? Aquela parte final não ficou muito, não terminou de forma muito brusca.